dúvida de que se os homens se cuidarem como nós nos cuidamos, eles vão viver tanto quanto nós vivemos, é claro, né? Eu acho que os homens não estão cuidando da saúde. São poucos que cuidam. Dá para você perceber aqui pela caminhada, né? Eu acho que tem 10 mulheres, talvez um homem ou 2. O senhor se preocupa com a saúde do seu coração? Muito. É o bem-estar da gente, né? O motor, né? Exercício, alimentação adequada, não abusar muito de gordura, né? Dos meus amigos, poucos se cuida nesse aspecto. Eu acho que eles fazem pouco exercício, não se liga muito com a comida. Para viver mais, melhor, com saúde, exercício e fandango. Muito baile. E para explicar para a gente por que os homens insistem nesse comportamento, é que eu vou conversar agora com o médico cardiologista Alcione Balsanelli Júnior. Doutor Alcione, obrigada por atender o convite do Estilo de Vida. Eu que agradeço, Carmen. Para mim é um prazer. Por que os homens têm esse comportamento que deixa as mulheres enfurecidas? Não vão ao médico, se negam a fazer um check-up simples e acabam vivendo menos, dando tanto trabalho para as mulheres. Antigamente, na formatação das famílias, antigamente, eles saíam para trabalhar, as mulheres ficavam em casa e eles foram acostumados a sair para o ganha-pão e médico ficou uma coisa da mulher. Por quê? Porque a mulher jovem menstrua. Ela começa a ter alterações no corpo dela que levam ela ao médico, depois ela engravida. Né? E o homem vai passando todo esse tempo sem nada acontecer com ele, e tudo acontece na mulher. Uma outra razão psicológica da história, Carmen, é que, eu não sei explicar, mas talvez Freud explique, o homem é mais medroso mesmo. Tem mais medo que mulher, né? Tem mais medo, ele sente dor mais. A mulher tem algumas alterações que ela, por exemplo, ela tolera a dor muito mais, o homem tolera um pouco menos a dor. O homem vê no médico um significado de morte. E a mulher vê no médico um significado de vida, inicialmente, porque quando ela engravidou, ela concebeu uma vida. Então ela tem uma visão do médico um pouco mais simpática, um pouco mais positiva. Quais são as doenças que mais ameaçam o coração do homem atualmente? A pressão alta é uma das campeãs, né? A pressão alta. A hipertensão, o colesterol alto, o diabetes, alguns hábitos como o cigarro, como o etilismo mais acentuado, a falta de atividade física, a obesidade, todos são fatores de risco, né? Que estão levando os homens a ficarem mais doentes e a conjunção disso tudo está criando cada vez um risco maior. Existem diferenças entre homens e mulheres quanto a problemas cardíacos? A mulher tem uma proteção muito, o risco de morte súbita em mulheres é 10 vezes menor do que o risco em homem. E isso tudo se deve à proteção hormonal que a mulher tem. Por causa dos ovários que elas têm, por causa do estrogênio, que é o hormônio que os ovários produzem, as artérias das mulheres são mais limpas naturalmente, mais elásticas, mais protegidas, né? Então elas infartam menos e elas têm morte súbita numa frequência muito menor. Então a diferença é que elas têm uma proteção melhor. E para a mulher ter o risco de um homem infartar ou até de ter uma morte súbita, normalmente a mulher tem que ser fumante. Caso contrário, ela tem uma proteção natural melhor, então a diferença é que elas têm uma proteção cardiovascular melhor, sim. Quais são os maiores perigos para o coração do homem? O maior perigo para o coração do homem é o homem. É ele próprio. É ele. Porque o homem ele vai menos no médico, como a gente já colocou. O homem tem mais medo. O homem, estatisticamente, ele tem mais dificuldade para usar remédio de uso contínuo. O homem, vamos falar a verdade clara, né, cara? O homem tem medo de qualquer remédio do coração mexer no seu lado sexual. E faz essa associação. Ele faz associação. Ele tem esse preconceito, ele tem esse paradigma que qualquer remédio do coração tira ele de um desempenho sexual que ele deseja. Consequentemente, esse é um medo dominante. A gente observa isso muito bem na vida de consultório. Consequentemente, isso afasta o homem do médico, do cardiologista, com frequência. Hoje mesmo no meu consultório foi um casal. A mulher foi levar os exames, estava fazendo o seu check-up e de rotina estava tudo excelente. O sangue, o eletro, o ecocardiograma e o homem sentado do lado acompanhando, me olhando. O esposo. O esposo. Ela falou, doutor, pode ver a pressão do meu esposo? E ele resistiu, não precisa que eu estou ótimo, eu nunca tenho nada. Mas eu fui fazer esse favor à paciente e medi a pressão dele. E a pressão dele estava 22/13. Muito alta. Estava muito alta, ou seja, ele estava realmente doente
e não estava se tratando. E ela estava realmente saudável e estava se cuidando. Essa é a grande diferença. Eu acho que a grande diferença é essa mesmo, é essa barreira que o homem tem, ligada à sua sexualidade, ligada à sua tradição e ligada ao seu comportamento machista de negação de doença. Eu não tenho doença, eu não posso ter doença, eu não me permito ter doença. Se eu for ao médico, eu vou descobrir alguma coisa. Eu vou descobrir, vai ficar pior do que eu estou, é melhor não saber. Essa negação no homem é muito nítida no consultório e as mulheres dão banho nesse aspecto, porque elas realmente cuidam-se bem mais. O estresse e a emoção afetam o coração, não é? Olha, essa pergunta é legal, né? Eu vou falar uma novidade aqui, porque já existem nos painéis dos congressos sempre uma mesa redonda ou um simpósio chamado a Síndrome do Coração Partido. Tá? É uma doença, não é uma doença nova, mas é uma descrição nova de uma doença antiga que mata, que causa insuficiência cardíaca, que é uma fraqueza do coração e que leva à dilatação do coração e à morte, ligada intrinsecamente ao estresse, à depressão e à frustração. Além dessa síndrome do coração partido, que já está descrita nos livros de cardiologia, já é tema de congresso, o estresse, sabidamente, ele piora todas as outras. A hipertensão, doença clássica, as doenças de coronária, essas doenças coronarianas, que são as que entopem as artérias, que levam ponte de safena, essas coisas todas. A emoção facilita muito mais o infarto, piora a situação de quem já tem uma cirurgia cardíaca, faz com que os remédios às vezes funcionem menos. Então a emoção, ela tem tudo a ver com o coração, né? Não podia ser diferente, né, Carmen? Não tem como. A emoção boa ajuda, a ruim atrapalha.